O propósito de O Domínio da Fome, Controle a Mente, Controle o Corpo, é ensinar você a controlar a sua saúde através da razão, sem depender de impulsos alimentares. Este livro entrega a biologia exata e as técnicas práticas para você regular a sua insulina, respeitar os sinais de saciedade e construir um metabolismo eficiente através de ações diárias. A disciplina e a repetição constante formam a única rota para você sustentar um corpo forte e prevenir doenças crônicas. Esta série de audiolivros vai mudar para sempre a sua vida. Você entenderá exatamente como o seu corpo funciona e como as suas escolhas moldam a sua saúde a longo prazo. Para garantir o seu acesso contínuo a este conteúdo, inscreva-se no canal agora e curta este vídeo. Acompanhe cada episódio desta série com atenção e registre os princípios ensinados. O seu registro é importante. Ao se inscrever, você participa automaticamente dos nossos sorteios regulares. Você poderá ganhar e-books com material teórico prático sobre medicina do estilo de vida e longevidade para aplicar de forma imediata na sua rotina. Clique no botão de inscrição. Deixe o seu curtir. Construa a sua disciplina hoje. Você come quando está estressado. Você come quando está exausto. Você usa a comida como anestesia. Pare de fazer isso. O alimento que você coloca no prato determina a sua resposta hormonal e o nível de inflamação no seu corpo. Este material vai destruir a sua dependência emocional da comida. Você vai entender a sua biologia. Você vai assumir o controle das suas decisões. Elimine a compulsão e treine sua mente para escolher o que te fortalece. Ouça as próximas instruções, aplique as regras e recupere a autoridade sobre a sua saúde. Capítulo 1. Aceite a biologia da sua fome. Você acha que não tem disciplina. Você olha para o prato vazio e se culpa por querer comer mais. Pare com isso agora. O problema não é a sua falta de força de vontade. O problema é a sua biologia corrompida pelas suas próprias escolhas diárias. Você precisa distinguir a fome real do pico de insulina causado por carboidratos refinados. A fome real é fisiológica e previsível. Ela cresce aos poucos. Ela aceita um prato simples de carne e vegetais sem reclamar. O que você sente hoje não é isso. O que você sente é urgência química. Preste atenção na mecânica do seu corpo. Você come um prato de macarrão. Você bebe um copo de suco industrializado. O seu pâncreas entra em alerta máximo imediatamente. Ele injeta uma quantidade massiva de insulina na sua corrente sanguínea para retirar essa carga tóxica de glicose de circulação. O açúcar no seu sangue despenca logo em seguida. Qual é o resultado anatômico disso? O seu cérebro aciona o alarme de emergência. Ele manda você comer de novo. Ele manda você buscar energia rápida. Você não precisa de energia de verdade. Você tem quilos de energia armazenada em forma de gordura no tecido adiposo, mas o seu cérebro não consegue acessá-la. O pico de insulina bloqueia a queima de gordura e exige mais entrada de glicose. Você está preso em um ciclo perpétuo de apetite. Guarde esta regra para o resto da sua vida. Se você acabou de comer e quer comer mais, você não está com fome. Você está viciado. Pense no seu último almoço. Você comeu arroz, feijão, uma grande porção de carne e tomou um refrigerante. 30 minutos depois, uma vontade incontrolável por um doce dominou a sua mente. Você levantou da mesa e foi procurar açúcar. Isso não é necessidade calórica. Isso é desequilíbrio glicêmico grave. O consumo constante de alimentos ultraprocessados desregula os seus hormônios de saciedade de forma severa. A sua leptina, o hormônio produzido pelas suas células de gordura, que diz ao seu cérebro que você já tem energia suficiente para o dia, fica completamente inútil. Você desenvolve resistência à leptina. O sinal de saciedade grita no seu corpo, mas o seu hipotálamo fica surdo. A indústria alimentícia entende essa falha biológica perfeitamente. Eles desenham produtos em laboratórios para ignorar a sua leptina e estimular a sua dopamina de forma anormal. Você tem uma escolha. Você pode continuar sendo manipulado por embalagens brilhantes no supermercado, ou pode assumir o controle da sua fisiologia hoje.
O alimento ultraprocessado combina açúcar, gordura vegetal refinada e sal em proporções exatas para gerar vício crônico. Proporções que nunca existirão na natureza. Quando você coloca esse tipo de produto na boca, o seu sistema nervoso central recebe uma recompensa química intensa e artificial. Você repete o comportamento. Você destrói a sua saúde em busca de 5 minutos de conforto na língua. Pare de agir como uma cobaia. Você não precisa da permissão de ninguém para mudar o que coloca no prato. Você precisa limpar o seu paladar. Você precisa estabilizar a sua insulina de uma vez por todas. Corte a fonte da inflamação. Pare de comer farinha refinada. Pare de ingerir açúcar líquido. Comece a basear todas as suas refeições estritamente em proteínas de alto valor biológico e vegetais fibrosos. A proteína exige um trabalho digestivo intenso. A proteína não causa picos dramáticos de insulina no seu sangue. A proteína constrói saciedade real e sinaliza ao seu cérebro que o trabalho de busca por comida acabou. Isso é o essencial. Se você acabou de comer e quer comer mais, você não está com fome, você está viciado. Você vai sentir desconforto físico nos primeiros dias dessa mudança. O seu corpo vai exigir o açúcar habitual. O seu cérebro vai tentar sabotar o processo, criando desculpas e falsas necessidades. Você vai ignorar esses sinais corrompidos. Você vai suportar o desconforto inicial porque você entende a biologia por trás da dor temporária. A sua biologia responde às suas ações diárias. Você dita as regras do seu metabolismo através da ponta do seu garfo. Rejeite o vício químico. Aceite a fome real. Aquela fome verdadeira que permite esperar 3 ou 4 horas sem tremedeira, sem dor de cabeça e sem alterações de humor. Assuma o controle hormonal do seu corpo agora. Entenda definitivamente que a comida não é uma forma de entretenimento diário. A comida é informação biológica pura enviada para suas células. Você precisa de clareza absoluta sobre essa informação. Muitas vezes você busca essa energia rápida e esse conforto falso no prato porque o seu corpo está exausto de outras maneiras. Você destrói o seu ritmo circadiano e tenta compensar a falta crônica de descanso com calorias vazias na manhã seguinte. Esse é exatamente o próximo erro crítico que você vai corrigir. Capítulo 2. Pare de tratar cansaço com açúcar. Você acorda exausto, o despertador toca e a sua primeira reação é buscar estimulantes. Você toma café adoçado, você come um alimento rico em farinha refinada. Você repete para si mesmo que precisa de energia rápida para começar o dia. Isso é um erro biológico grave. O seu corpo não precisa de calorias vazias às 7 da manhã. O seu corpo precisa da reparação celular que você negou a ele na noite anterior. Açúcar não substitui descanso. Vá dormir. Entenda a mecânica exata da privação de sono. Quando você dorme menos de 7 horas por noite, o seu sistema endócrino entra em um estado de alerta crônico. O seu eixo hipotálamo-pituitária-adrenal é ativado imediatamente. O seu cérebro interpreta a falta de repouso como uma ameaça biológica real à sua sobrevivência. Qual é a resposta fisiológica direta? A produção de cortisol dispara. O cortisol cronicamente elevado reduz a sua sensibilidade à insulina. Ele sinaliza para o seu fígado liberar mais glicose na corrente sanguínea. Ele ordena que o seu corpo armazene gordura visceral diretamente na região abdominal. Ao mesmo tempo, a privação de sono sabota completamente a sua regulação natural de apetite. Os seus níveis de grelina aumentam drasticamente. A grelina é o hormônio que avisa ao seu cérebro que você precisa buscar comida urgente. Para piorar a situação, a leptina despenca. Você perde o sinal de saciedade. Você cria um ambiente bioquímico perfeito para a compulsão alimentar. O seu cérebro passa a buscar energia rápida e densa em calorias. Ele exige glicose. Ele exige produtos ultraprocessados. O seu córtex pré-frontal falha em controlar os seus impulsos primitivos e você perde a capacidade racional de escolha. Açúcar não substitui descanso. Vá dormir. Observe a sua rotina no meio da tarde. Chega perto das 15 horas e a sua energia cai de forma brusca. Você perde a concentração no trabalho. O que você faz logo em seguida?
Você levanta e procura um doce. Você toma outra xícara de café com açúcar. Você entrega ao seu cérebro exatamente a recompensa rápida que o déficit de sono exige. Você tenta mascarar a sua exaustão física com um pico agudo de glicemia. 40 minutos depois, a sua energia afunda ainda mais. A alta liberação de insulina retira a glicose do sangue rapidamente e joga você em um estado de letargia profunda. Você repete o erro de novo. Você sobrecarrega o seu pâncreas para compensar a sua falta de rotina noturna. Açúcar não substitui descanso. Vá dormir. Pare de tratar o sintoma com comida e comece a tratar a causa raiz. Você precisa regular o seu ritmo circadiano agora. O seu metabolismo funciona baseado em ciclos de luz e escuridão de 24 horas. Assuma a responsabilidade pelas suas noites. Estabeleça um horário fixo e inegociável para deitar e para acordar. Se você precisa estar de pé às 6 da manhã, você deve obrigatoriamente estar na cama às 22 horas. Cumpra a regra sem abrir exceções aos finais de semana. Desligue as telas do seu celular, computador e televisão 2 horas antes de deitar. A luz artificial inibe a produção de melatonina pela glândula pineal e destrói a arquitetura do seu sono profundo. Prepare o seu ambiente de forma intencional. O seu quarto deve ser um local exclusivo de recuperação. Mantenha um ambiente completamente escuro e silencioso. Reduza a temperatura do quarto para cerca de 18 a 20 graus Celsius. Durma o tempo exato e necessário para recuperar o seu sistema nervoso autônomo. O sono não é um luxo opcional. O sono é a intervenção de reparação metabólica mais potente que existe na biologia humana. Sem o sono adequado, nenhuma estratégia nutricional se sustenta a longo prazo. Açúcar não substitui descanso. Vá dormir. Você tem uma escolha diária. Você pode continuar sobrevivendo à base de falsos estimulantes e alimentos que inflamam o seu intestino, ou pode respeitar a biologia humana e priorizar o seu repouso absoluto. Construa uma base fisiológica sólida através da cama. O problema é que a falta de repouso não é a única coisa que aumenta o seu cortisol e sabota a sua queima de gordura. O estresse crônico que você acumula nas suas funções diárias também sequestra suas decisões hormonais. Você precisa aprender a separar a sua ansiedade diária das escolhas que você faz no seu prato. Capítulo 3. Elimine os gatilhos de estresse do prato. Você teve um dia difícil no trabalho. Alguém exigiu de você um resultado imediato. O trânsito testou a sua paciência. Uma situação financeira gerou ansiedade aguda. O que você faz ao cruzar a porta de casa? Você caminha direto para a cozinha. Você abre a geladeira buscando alívio imediato. Pare agora. Você está usando o seu trato gastrointestinal como um amortecedor para suas frustrações emocionais diárias. Isso precisa acabar hoje. O estresse crônico altera a sua resposta metabólica de forma agressiva. Quando você enfrenta a pressão constante, as suas glândulas adrenais liberam cortisol continuamente na sua corrente sanguínea. O cortisol cronicamente alto sinaliza ao seu corpo que você está sob ataque físico. O seu cérebro exige uma fonte rápida de recompensa para equilibrar a sensação de ameaça. Ele direciona as suas escolhas nutricionais exatamente para alimentos hiperpalatáveis. Ele manda você buscar uma combinação tóxica de gordura refinada e açúcar. A comida não resolve o seu problema. A comida apenas adia o seu problema. Você come um pacote de biscoitos. Você consome uma barra inteira de chocolate. Por exatamente 3 minutos, você sente alívio. A mastigação intensa libera a tensão acumulada na sua mandíbula. O açúcar inunda o seu sistema nervoso com dopamina temporária. Mas logo depois, a realidade bate. O problema no trabalho continua no mesmo lugar. A situação financeira não mudou 1 centavo. A única diferença concreta é que agora você adicionou um pico destrutivo de insulina e um estado inflamatório severo na sua fisiologia. Você tem uma escolha. Você pode continuar reagindo aos estímulos externos como um animal assustado, ou pode assumir o controle racional e deliberado das suas ações. A comida não resolve o seu problema.
A comida apenas adia o seu problema. Você precisa intervir na mecânica do seu comportamento. Você vai aplicar uma nova regra inegociável na sua rotina. Uma barreira temporal entre o impulso emocional e o ato físico de comer. Você aplicará um intervalo obrigatório de 5 minutos cronometrados entre sentir o desejo agudo por comida e colocar qualquer alimento na boca. 5 minutos inteiros, essa é a chave. Esse tempo é biologicamente necessário para que o seu córtex pré-frontal, a área da lógica e do raciocínio, retome a autoridade sobre a sua amígdala, o centro reativo das suas emoções. Durante esses 5 minutos de pausa obrigatória, você executará uma ação física simples. Você não vai abrir armários. Você vai encher um copo com 500 ml de água fria. Você vai beber essa água de forma lenta e focada. A água ocupa volume físico real no seu estômago. Ela aciona receptores de estiramento na parede gástrica que enviam sinais de saciedade mecânica inicial ao seu cérebro. Em seguida, você fará 10 respirações profundas. Inspire profundamente pelo nariz. Segure o ar por 2 segundos e expire lentamente pela boca. A respiração ativa o seu sistema nervoso parasimpático. Ela reduz a frequência cardíaca e desliga o estado de alerta causado pelo estresse. A comida não resolve o seu problema. A comida apenas adia o seu problema. Você não precisa da permissão de ninguém para mudar os seus hábitos. Quando a ansiedade atingir o pico, avalie a situação real. Identifique a emoção primária. Dê um nome exato ao que você está sentindo. É raiva? É exaustão mental? É tédio profundo? O seu corpo está exigindo resolução para emoções reprimidas, não calorias vazias. Calorias não consertam emoções. Se o problema inicial não é a fome física verdadeira, a comida jamais será a solução biológica. Assuma o comando das suas reações. Você treina a via neural do seu cérebro através da repetição e do confronto. Cada vez que você aplica a regra dos 5 minutos, bebe os 500 ml de água e recusa o açúcar, você destrói a rota do vício. Você constrói controle endócrino e resiliência mental. O desafio real é que a sua disciplina exige um ambiente físico limpo para funcionar adequadamente. Você não pode testar o seu controle emocional tendo lixo alimentar estocado nos seus próprios armários. Você precisa agir no seu território físico imediatamente. Capítulo 4. Assuma a responsabilidade pelo seu ambiente. Você confia na sua força de vontade. Você acha que pode manter pacotes de biscoito na sua prateleira e simplesmente dizer não. Você está cometendo um erro primário. A sua força de vontade é um recurso finito. Ela esgota ao longo do dia. Cada decisão que você toma consome energia mental. Quando a noite chega, a sua capacidade de resistir a estímulos está zerada. A compulsão acontece porque a comida industrializada está a um passo da sua mão na despensa. Se o erro não está na sua casa, o erro não entra no seu corpo. Você precisa intervir no seu ambiente físico hoje. A sua casa precisa ser uma zona de segurança metabólica. Você deve esvaziar a sua casa e remover todos os produtos inflamatórios que sabotam o seu controle diário. Abra os seus armários agora mesmo. Pegue um saco de lixo grande. Descarte os pães embalados. Descarte os pacotes de macarrão instantâneo. Descarte as caixas de suco adoçado e os doces. Você não precisa da permissão de ninguém para limpar o seu próprio território. Esses produtos geram um estado constante de inflamação crônica de baixo grau no seu organismo. Eles alteram a permeabilidade da sua parede intestinal. Eles estimulam picos de insulina constantes. Você guarda esses produtos e espera ter resultados diferentes. Você tem uma escolha. Você assume o controle das suas prateleiras ou você continua sofrendo com oscilações de peso e perda de energia diária. Se o erro não está na sua casa, o erro não entra no seu corpo. O processo de mudança começa muito antes de você preparar a sua refeição. O processo de decisão real começa no supermercado. O supermercado é o local de decisão. A indústria alimentícia desenha embalagens coloridas para sequestrar a sua atenção visual.
Eles posicionam os produtos mais calóricos na altura exata dos seus olhos. Ignore completamente os corredores de pacotes coloridos. Você vai caminhar estritamente pelas bordas do supermercado. Você entra no supermercado e vai direto ao setor de hortifruti e ao açougue. Compre carnes, vegetais, frutas e ovos. Você compra 1 quilo de carne bovina moída. Você compra 3 dúzias de ovos inteiros. Você compra brócolis, espinafre e cenouras. Você paga a conta e sai imediatamente. Essa é a chave. A prevenção ambiental é superior à resistência mental. Quando você constrói a sua lista de compras baseada em proteína e fibras, você elimina a causa inicial da sua falha. Se o erro não está na sua casa, o erro não entra no seu corpo. Visualize o seu final de tarde. São 19 horas. Você chega do seu trabalho estressado. O seu cortisol está elevado, a sua energia física está baixa. O seu cérebro exige uma recompensa rápida de dopamina. Você caminha até a cozinha e abre a geladeira. O que você encontra lá dentro? Apenas ovos, carne fresca e vegetais limpos. A sua oportunidade de errar desaparece nesse momento. Você não tem a opção fácil de comer um pacote de farinha processada. Você é forçado a agir com disciplina e preparar uma refeição real. Se você não quer cozinhar os ovos ou a carne, você simplesmente não está com fome de verdade. Você toma um copo grande de água e encerra o problema. O seu ambiente dita a facilidade da sua execução. Você estabeleceu regras rígidas no seu ambiente físico e cortou a entrada do erro. Você controlou a compra. Mas existe um problema que você ainda carrega dentro da sua própria fisiologia. O consumo prolongado de produtos ultraprocessados causou um dano físico direto nas suas papilas gustativas. Os aditivos químicos corromperam a forma como seu cérebro registra o prazer de comer. Você precisa reverter esse dano para conseguir aderir ao alimento natural. Capítulo 5. Destrua a ilusão do sabor artificial. Você acha que gosta do sabor daquela barra de cereal. Você acredita que sente prazer no gosto daquele biscoito no meio da tarde. Você está completamente enganado. O sabor autêntico não causa compulsão. Ocorre uma superestimulação química direta das suas papilas gustativas. A indústria alimentícia opera para viciar você. O objetivo primário das fábricas é o lucro, através do consumo contínuo. Os aditivos químicos presentes nesses pacotes são meticulosamente projetados em laboratórios para um único fim estrutural. Eles operam para corromper a sinalização de saciedade no seu trato gastrointestinal. Eles são programados para derreter rapidamente na sua boca, enganando o seu cérebro sobre a quantidade real de calorias ingerida. Coma o que a natureza produz. Rejeite o que a indústria fabrica. Examine a engenharia exata por trás de um lanche processado. O fabricante adiciona glutamato monossódico, aromatizantes sintéticos e adoçantes artificiais de alta potência. Esses componentes químicos entram na sua boca e ativam os seus receptores de sabor em uma intensidade 100 vezes maior do que qualquer alimento natural. O seu cérebro recebe uma liberação anormal e violenta de dopamina. Simultaneamente, o seu estômago e o seu intestino perdem a capacidade biológica de comunicação. O trato gastrointestinal tenta enviar o hormônio GLP-1 e o peptídeo YY para avisar o fim da necessidade calórica. Os produtos químicos bloqueiam esse sinal de forma ativa. O resultado é destrutivo e imediato. Você come um pacote inteiro, consome 1000 calorias vazias e continua com fome 30 minutos depois. Coma o que a natureza produz. Rejeite o que a indústria fabrica. Você destruiu a sensibilidade biológica do seu paladar. Você inibiu a sua capacidade anatômica de reconhecer o gosto de um alimento verdadeiro. Hoje, uma maçã parece sem graça para você. Um prato de carne bovina com brócolis parece difícil de aceitar. Isso acontece estritamente porque os seus receptores estão exaustos e desregulados pelo excesso de estímulo artificial diário. Você precisa reverter esse dano orgânico agora. Você tem uma escolha. Você assume o processo de reabilitação biológica da sua língua e do seu intestino, ou você aceita a degradação constante do seu metabolismo. Cortar esses produtos de forma absoluta restaura a sensibilidade do seu paladar. O processo de neuroadaptação leva de 10 a 14 dias consecutivos. Durante esse período inicial, a comida natural parecerá insossa. Suporte o desconforto físico da abstinência química. Coma o que a natureza produz.
Rejeite o que a indústria fabrica. Troque imediatamente os lanches e barras de cereais por proteínas reais e gorduras naturais. Abra o lixo e descarte aquelas barras repletas de xarope de milho e maltodextrina. Substitua esses produtos sintéticos por 3 ovos inteiros cozidos. Substitua os biscoitos de água e sal por pedaços de coco seco. Substitua o iogurte adoçado por meio abacate ou um punhado exato de 30 gramas de castanhas. As gorduras naturais e as proteínas reais enviam informações corretas para o seu sistema nervoso central. Elas exigem mastigação mecânica e esforço digestivo real. Elas entram no seu sistema e acionam os mecanismos de saciedade prontamente. Essa é a chave. A comida natural sinaliza o fim da refeição pelo estiramento gástrico e pela liberação hormonal adequada. A comida artificial força o consumo do próximo pacote. Você possui o controle absoluto das suas escolhas de consumo diário. As corporações gastam bilhões para promover embalagens brilhantes e facilitar o acesso ao alimento vazio. Você não precisa da permissão da sociedade para boicotar esse modelo de mercado adoecido. Você apenas recusa a compra. Você treina o seu corpo para reconhecer o gosto da carne, dos ovos e das plantas novamente. Quando as suas papilas gustativas voltarem à sensibilidade original, o sabor de um alimento ultraprocessado será repulsivo e insuportavelmente doce para o seu cérebro. Você recuperou o seu paladar e limpou o seu ambiente. Você quebrou a dependência química que controlava suas decisões na prateleira do supermercado. Agora, você fornecerá ao seu corpo o material estrutural correto para operar com eficiência máxima. A fome desaparece exclusivamente quando você entrega um macronutriente específico que domina o seu sistema endócrino e desliga o apetite. O próximo passo constrói a fundação obrigatória de todas as suas refeições diárias daqui para frente. Capítulo 6. Construa refeições baseadas em proteína. Você vive com fome porque come errado. Você enche o prato com carboidratos e gorduras processadas e espera ficar satisfeito. Isso é ignorância metabólica. A proteína é o macronutriente com o maior impacto fisiológico na sua saciedade. Quando você consome proteína, o seu estômago exige tempo e ácido clorídrico para quebrar as cadeias de aminoácidos. O esvaziamento gástrico atrasa significativamente. O seu intestino delgado secreta hormônios específicos de saciedade no momento da absorção. Esses hormônios viajam pelo seu sangue e atingem o seu hipotálamo de forma direta. Eles enviam um comando químico absoluto para parar de comer. O cérebro entende a mensagem biológica e desliga o sinal de busca por comida instantaneamente. A proteína controla a fome. A proteína constrói a sua disciplina. Você precisa aplicar uma regra matemática inegociável na sua rotina diária. Consuma entre 20 e 40 gramas de proteína em absolutamente todas as suas refeições principais. Isso não é uma sugestão. Isso é um requisito fisiológico para estabilizar a sua glicemia e prevenir a perda de tecido funcional. Você avalia um prato de comida e ignora a composição exata de macronutrientes. Você acredita que comer uma salada simples e um suco resolve o seu problema de peso. A salada, sem uma dose maciça de proteína, deixa o seu corpo desnutrido e desesperado por calorias 2 horas depois. Você negligencia essa cota diária e sofre as consequências no momento exato em que a sua energia mental despenca. Uma ingestão baixa de proteína pela manhã garante um ataque de compulsão alimentar no final da tarde. Você tem uma escolha. Você domina a sua refeição no início do dia ou você será dominado pela fome química à noite. A proteína controla a fome. A proteína constrói a sua disciplina. Avalie o seu café da manhã atual. Você come pão? Você come torradas com geleia. Você ingere uma quantidade maciça de glicose pura que eleva a sua insulina e bloqueia a oxidação de gordura logo às 7 da manhã. Pare com isso agora. Substitua pães e torradas no café da manhã por 3 ovos inteiros cozidos. 3 ovos fornecem 18 gramas de proteína de altíssimo valor biológico e gorduras estruturais essenciais. Eles mantêm a sua glicemia perfeitamente plana. Eles sustentam o seu foco cognitivo de forma linear até a hora do almoço. Essa é a chave. A estabilidade hormonal matinal determina o seu comportamento alimentar durante todo o resto do dia. A digestão da proteína gasta a energia real do seu corpo.
O efeito térmico dos alimentos comprova que o seu organismo gasta até 30% das calorias provenientes da própria proteína apenas para quebrar as ligações peptídicas e absorver os aminoácidos. Nenhum outro macronutriente possui essa exigência metabólica extrema. Você otimiza a sua taxa metabólica basal apenas mastigando carne bovina, frango, peixe e ovos. O músculo esquelético é o principal tecido responsável pela captação da glicose circulante no seu sangue. O músculo previne a resistência à insulina e a inflamação sistêmica. Você destrói a sua massa muscular quando consome apenas carboidratos refinados e restringe proteínas reais. Você não precisa da permissão de ninguém para mudar a proporção do seu prato. Você pede a sua porção principal de carne, ignora os acompanhamentos vazios e foca estritamente na sua saúde. Você assume o comando da sua nutrição através de ações concretas e repetidas. Você vai ao supermercado e foca em fontes proteicas animais e vegetais densas. Você prepara a sua refeição e garante visualmente que a maior parcela do seu prato contém os aminoácidos necessários. Você executa esse protocolo com rigor absoluto no café da manhã, no almoço e no jantar. Não negocie a quantidade, não pule essa etapa fundamental. Quando você ajusta o consumo de aminoácidos, a dependência emocional da comida perde a força biológica sobre o seu cérebro. A sua fisiologia trabalha ativamente a seu favor. O seu corpo para de enviar falsos alarmes de necessidade energética. Você forneceu os nutrientes estruturais corretos para o seu organismo funcionar sem falhas. O problema físico está resolvido, mas você precisa garantir que a sua mente consiga executar esse processo a longo prazo, parando de confiar em explosões emocionais temporárias para seguir o planejamento diário. Capítulo 7. Ignore a motivação e exija disciplina. Você acorda e espera sentir vontade de seguir o plano alimentar. Você espera acordar feliz e disposto a comer ovos cozidos. Isso é um erro estrutural grave. A motivação é a pior estratégia para a construção da sua saúde física. A motivação oscila diariamente conforme o seu humor e nível de energia. Um dia chuvoso destrói a sua motivação. Uma noite mal dormida anula a sua vontade de preparar o café da manhã. Uma discussão no trânsito zera a sua paciência. Você não pode basear a sua biologia e o seu metabolismo em um estado emocional frágil. A disciplina garante a execução do plano nutricional independentemente das suas emoções momentâneas. Faça o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer fazer. O seu corpo ignora o seu humor diário. As suas células exigem aminoácidos, vitaminas e minerais todos os dias úteis e aos finais de semana. O seu fígado processa compostos químicos quer você esteja feliz ou triste. Quando você depende exclusivamente da motivação, você cria a oportunidade perfeita para a negociação interna. Você inventa desculpas mentais para justificar o consumo de açúcar processado no meio da tarde. A disciplina encerra essa negociação imediatamente. A disciplina dita a regra e obriga a execução pontual. Você executa o plano alimentar porque o plano existe na sua rotina definida. Você não precisa da permissão de ninguém para assumir o controle racional da sua vida. A falha na disciplina não ocorre por fraqueza de caráter. A falha ocorre por fadiga de decisão documentada. O cérebro humano pesa cerca de 2% do seu peso corporal total, mas consome 20% da sua energia basal diária. Cada escolha que você faz durante o seu dia de trabalho consome glicose e energia elétrica no seu córtex pré-frontal. Você decide problemas no trabalho. Você toma decisões complexas no trânsito. Chega à noite e a sua capacidade biológica de tomar boas decisões está completamente exaurida. Se você deixa para decidir o seu jantar às 20 horas, após um dia inteiro de estresse crônico, a sua biologia vai escolher a via mais rápida e hipercalórica disponível no seu campo de visão. Você vai pedir comida industrializada pelo aplicativo. Você vai abrir um pacote de farinha processada e comer direto da embalagem. Você tem uma escolha. Você planeja a sua rotina de forma antecipada ou o seu cansaço controla as suas atitudes. Defina e prepare as refeições do seu dia na noite anterior. Elimine a necessidade de decidir o que comer quando estiver cansado. Faça o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer fazer.
A execução exige preparação metódica e repetição inegociável. Você entra na cozinha à noite, logo após o seu jantar. Você organiza os recipientes de vidro sobre a pia. Você cozinha a carne bovina, os ovos inteiros e os vegetais para o dia seguinte de uma só vez. Você pesa a sua porção de proteína de forma exata, garantindo a cota de 30 a 40 gramas por refeição. Você armazena todos os recipientes na geladeira. O esforço pesado ocorre em um único momento determinado do seu dia. Quando a fome real aparecer na hora do almoço seguinte, a decisão principal já está finalizada. Você não precisa pensar. Você não precisa ir ao restaurante e encarar o buffet cheio de óleos vegetais inflamatórios. O alimento limpo está pronto para o consumo imediato. A sua única função física é aquecer e ingerir a refeição que você mesmo preparou com racionalidade e clareza horas antes. Essa é a chave. Você remove o atrito mecânico entre a ação necessária e a execução correta. Você impede o seu cérebro primitivo de sabotar o processo metabólico em momentos de instabilidade emocional ou queda de energia. Faça o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer fazer. Ninguém atinge níveis de saúde ideais fazendo apenas o que é confortável. A manutenção de um corpo livre de inflamação sistêmica e doenças crônicas exige repetição monótona e diária. A nutrição plena não é uma forma de entretenimento artificial para sua língua. A nutrição é um trabalho de fornecimento celular constante. Você assume as suas responsabilidades de adulto. Você abandona a postura infantil de buscar açúcar como prêmio por ter feito o mínimo esperado no seu trabalho. Construa o seu sistema físico de preparação. Produza o seu alimento biológico com antecedência. Cumpra o seu protocolo de saúde, quer esteja sol, quer esteja chovendo. Você estabeleceu o sistema lógico de preparação diária. A disciplina blindou o seu planejamento mecânico primário. As suas refeições estão devidamente prontas na geladeira e as decisões críticas foram tomadas com antecedência. Porém, o ambiente corporativo e social continuará testando a sua resiliência constantemente. O seu cérebro ainda vai exigir estímulos químicos rápidos em momentos de tédio agudo ou desconforto emocional imprevisível. Você precisa treinar a sua mente com agressividade para suportar a ausência absoluta desse estímulo superficial diário. O próximo passo aborda o bloqueio definitivo e prático dessa necessidade tóxica de liberação imediata de dopamina. Capítulo 8. Quebre o ciclo da recompensa imediata. Você sente tédio. Você sente um pico agudo de ansiedade. O seu cérebro exige liberação rápida de dopamina imediatamente. O que você faz? Você busca a distração mais próxima. Você procura açúcar e gordura saturada. Você usa a comida como um mecanismo químico para alterar o seu estado mental temporário. Pare de fazer isso. O seu cérebro foi condicionado a não suportar o silêncio. O seu cérebro foi treinado para exigir estimulação contínua e recompensa imediata. Isso destrói a sua saúde física e corrompe a sua força cognitiva. O prazer dura 5 minutos. A inflamação e o arrependimento duram dias. Entenda a mecânica química do seu comportamento. A dopamina não é o hormônio da felicidade. A dopamina é o neurotransmissor da antecipação e da busca. Quando você sente tédio no trabalho ou enfrenta uma emoção difícil, a sua via mesolímbica aciona o alarme de alerta. Ela ordena que você busque a fonte mais rápida de alívio químico. O açúcar industrializado ativa esse sistema de recompensa com uma intensidade brutal e artificial. Você come um pacote de biscoitos recheados de 600 calorias. A recompensa atinge o seu sistema nervoso em segundos. O alívio químico temporário acontece. A realidade biológica aparece logo em seguida. O efeito estimulante real acaba de forma extremamente rápida. O prazer dura 5 minutos. A inflamação e o arrependimento duram dias. Após o fim do pico de dopamina, o que sobra no seu organismo? Sobra um fígado sobrecarregado processando frutose livre. Sobra um intestino sofrendo danos na barreira epitelial. Sobra uma resposta insulínica maciça que sinaliza para suas células armazenarem gordura visceral. O dano metabólico persiste por 72 horas após uma única ingestão abusiva. Você troca a sua longevidade por um alívio passageiro. Você tem uma escolha. Você continua alimentando esse ciclo de dependência constante, ou você assume o papel racional de um adulto e bloqueia a recompensa tóxica.
Você deve tolerar a ausência da recompensa rápida para fortalecer a sua função cognitiva a longo prazo. O tédio não é uma emergência médica. A ansiedade leve não exige tratamento calórico. Sente com o seu desconforto. Enfrente o tédio de frente sem fugir. Quando o impulso de comer por emoção surgir, rejeite a ação física imediata. Aceite o incômodo momentâneo. Essa é a chave. O seu lobo frontal precisa desse treinamento absoluto de resistência. Cada vez que você diz não ao impulso, você fortalece as conexões neurais que controlam a disciplina e o raciocínio lógico. Você ensina ao seu cérebro primitivo que ele não manda nas suas ações motoras. Você não precisa da permissão de ninguém para cancelar o seu acesso a doces e lanches. O prazer dura 5 minutos. A inflamação e o arrependimento duram dias. Escolha o desconforto de dizer não agora para garantir o funcionamento impecável do seu metabolismo amanhã. O desconforto de negar um bolo cheio de açúcar é rápido. O desconforto de carregar 30 quilos de gordura extra e sofrer com dores articulares crônicas dura uma vida inteira. O desconforto de desenvolver esteatose hepática e perder a sua autonomia física na velhice é permanente. Escolha a sua dificuldade biológica com inteligência. Treine o seu corpo para buscar dopamina no esforço real. O exercício físico intenso libera dopamina e fator neurotrófico derivado do cérebro de forma natural e benéfica. O cumprimento rigoroso das suas tarefas profissionais libera dopamina estável. A construção de uma rotina alimentar baseada em proteínas e vegetais limpos consolida a sua autoconfiança diária. A recompensa real exige esforço biológico e tempo. A recompensa real não vem empacotada em plástico colorido na prateleira de uma loja de conveniência. O prazer dura 5 minutos, a inflamação e o arrependimento duram dias. Você blindou o seu sistema de recompensa endócrina. Você quebrou a dependência química de curto prazo. Você treinou a sua mente para suportar o desconforto emocional sem recorrer à mastigação compensatória. O controle cognitivo está ativado e operante. O problema agudo foi neutralizado na raiz. Agora, você executará a mecânica correta no momento da refeição verdadeira e nutritiva. Você precisa desacelerar o processo físico da ingestão de alimentos. Você precisa ajustar o ritmo exato da sua digestão inicial. O próximo passo exige foco absoluto na mecânica da sua boca e na forma estrita como você processa fisicamente cada garfada no prato. Capítulo 9. Mastigue e mantenha o foco no prato. A digestão eficiente começa na boca. A trituração mecânica rompe as paredes celulares dos alimentos e aumenta a superfície de contato para a ação das enzimas digestivas. Quando você mastiga, as glândulas salivares liberam a amilase salivar e a lipase lingual. Essas enzimas iniciam a quebra de carboidratos e gorduras antes que o bolo alimentar chegue ao estômago. Um alimento mal mastigado chega ao trato gastrointestinal em pedaços grandes. Isso exige um esforço maior do estômago e do pâncreas, favorece a fermentação bacteriana no intestino e causa distensão abdominal e aumento na produção de gases. Os sinais químicos de saciedade levam cerca de 20 minutos para atingir o cérebro. Esse tempo é necessário para a sinalização hormonal. Quando a comida chega ao estômago e ao intestino delgado, células especializadas liberam hormônios anorexígenos, como a colecistoquinina e o peptídeo YY na corrente sanguínea. Esses sinalizadores viajam até o hipotálamo, a região do cérebro responsável pelo controle do apetite. Se você terminar sua refeição em 10 minutos, consumirá calorias muito além do necessário, antes que o cérebro receba o aviso de que o estômago está cheio. Você deve mastigar cada porção de alimento até que ela perca completamente a sua textura original. Aplique a regra das 30 mastigações. Um pedaço de carne bovina fibrosa exige 30 a 40 movimentos mandibulares para se tornar uma pasta. Um pedaço de peixe macio precisa de cerca de 20 movimentos. O objetivo é engolir um líquido denso. Para aplicar essa técnica na prática, pouse os talheres na mesa após colocar a comida na boca. Mantenha as mãos livres enquanto mastiga. Pegue o garfo novamente apenas quando a cavidade oral estiver completamente vazia. Frase de repetição: engolir comida não é se alimentar. Mastigue com propósito. Coma sem televisão, sem celular e sem distrações. Olhe para a sua comida e registre o ato de comer. A ausência de telas é mandatória. O córtex visual precisa processar a quantidade de comida no prato para auxiliar na regulação da saciedade.
Uma pessoa que almoça assistindo a um vídeo no celular concentra a atenção no aparelho e o cérebro ignora o volume visual da comida ingerida. Indivíduos distraídos durante as refeições consomem em média 200 a 300 calorias extras ao longo do dia e relatam fome mais cedo na refeição seguinte. Olhe para o prato, sinta a textura e a temperatura do alimento na língua. Crie um ambiente onde a única atividade em andamento seja a sua refeição. Capítulo 10. Aceite o desconforto da fome fisiológica. O estômago vazio é um estado biológico natural que precede a utilização das suas reservas de gordura. Quando você ingere alimentos, o pâncreas secreta insulina para armazenar a energia excedente no fígado e nos músculos, sob a forma de glicogênio. Após o período absortivo, os níveis de insulina caem e a secreção de glucagon aumenta. Essa mudança hormonal ativa a enzima lipase sensível a hormônio no tecido adiposo. O seu corpo passa a quebrar os triglicerídeos armazenados e libera ácidos graxos livres na corrente sanguínea para sustentar a demanda energética celular. Você não precisa comer a cada 3 horas se o seu corpo possui estoques de energia adequados e você está nutrido. O efeito térmico dos alimentos depende do volume calórico total ingerido ao longo de 24 horas e não da frequência das suas refeições. Ingerir alimentos em intervalos curtos e repetidos mantém a insulinemia basal elevada. A presença contínua de insulina inibe a oxidação de ácidos graxos. Um indivíduo saudável carrega dezenas de milhares de calorias em suas reservas de gordura, prontas para uso metabólico. Frase de repetição. A fome leve não é uma emergência médica. A fome leve sinaliza queima de gordura. Estabeleça janelas alimentares de 12 a 16 horas de jejum noturno e obedeça ao relógio rigorosamente. Na prática, se você termina de jantar às 20 horas, a sua primeira refeição do dia seguinte deve ocorrer entre as 8 e as 12 horas. O jejum noturno estruturado sincroniza a ingestão calórica com a expressão gênica do ritmo circadiano. O repouso digestivo prolongado permite a execução completa do complexo motor migratório, um padrão elétrico e mecânico de contrações que varre resíduos alimentares e o excesso de bactérias do estômago e do intestino delgado em direção ao cólon. Mantenha a hidratação com líquidos não calóricos, como água filtrada, café puro ou chá, durante todo o período de abstenção alimentar. Capítulo 11. Priorize o sono como ferramenta metabólica. A privação de sono desregula o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, eleva o cortisol noturno e reduz a sensibilidade à insulina no dia seguinte. O sono inadequado atua como um estressor crônico que hiperativa o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Essa resposta fisiológica resulta na elevação dos níveis séricos de cortisol no período noturno, exato momento em que este hormônio deveria atingir seu nadir basal. O excesso de cortisol circulante antagoniza a ação da insulina nos tecidos periféricos e reduz a eficiência da captação de glicose. Você acorda em um estado de resistência à insulina induzida, o que gera hiperglicemia transitória e hiperinsulinemia compensatória nas primeiras horas do dia. Você não compensa noites mal dormidas com restrição calórica, pois um corpo exausto prioriza o armazenamento de energia e aumenta a sinalização de grelina. Tentar corrigir o déficit de sono reduzindo as calorias agrava o desequilíbrio hormonal. O organismo em privação entra em estado de alerta e conservação. A secreção gástrica de grelina aumenta de forma aguda e amplifica a fome. Em paralelo, a produção de leptina cai. O seu cérebro exige alimentos de alta densidade energética e rápida absorção. O tecido adiposo recebe comandos hormonais diretos para armazenar lipídios e bloqueia a oxidação de ácidos graxos livres. Frase de repetição. O emagrecimento real e a reparação celular acontecem no escuro. Bloqueie a exposição à luz azul 2 horas antes de deitar e garanta 7 a 8 horas de sono contínuo em um quarto completamente escuro. Os fótons da banda de luz azul inibem a produção de melatonina pela glândula pineal. A melatonina avisa ao sistema nervoso central que o ciclo de reparação noturna deve iniciar. Desligue telas de celulares, televisões e monitores exatamente 2 horas antes de deitar. Vede as frestas das janelas e cubra luzes indicadoras de aparelhos eletrônicos no seu quarto. Ajuste o controle do ar-condicionado entre 18 e 20 graus Celsius.
A redução da temperatura corporal central é um requisito fisiológico obrigatório para a transição para as fases de sono de ondas lentas. Estabeleça uma rotina fixa para dormir e acordar todos os dias e cumpra o volume de 7 a 8 horas de repouso ininterrupto. Capítulo 12. Construa músculo para aumentar a taxa metabólica basal. O tecido muscular é o maior consumidor do açúcar que circula no seu sangue. Quando você contrai um músculo com força durante um treino, ele retira a glicose da corrente sanguínea de forma rápida. Isso significa que músculos ativos reduzem o açúcar circulante no seu corpo. Essa ação diminui a necessidade do seu pâncreas produzir grandes quantidades de insulina para controlar os picos de açúcar após as refeições. O exercício aeróbico isolado, como caminhar ou correr na esteira, não sustenta a perda de peso a longo prazo sem o treinamento de força. Exercícios cardiovasculares não constroem massa muscular de forma significativa. Você precisa levantar peso. Cada quilo de músculo que você adiciona ao seu corpo faz você gastar mais energia o dia inteiro. Um corpo com mais músculos queima mais calorias em estado de repouso absoluto, como quando você está dormindo ou sentado em uma cadeira. Frase de repetição. Músculo é a moeda metabólica da longevidade e da sensibilidade à insulina. Exija treinos de força pelo menos 3 vezes na semana. Exija esforço real dos seus músculos. Foque em exercícios compostos, que movimentam várias partes do corpo ao mesmo tempo. Em vez de usar máquinas para treinar um músculo pequeno de forma isolada, faça agachamentos, flexões de braço e levantamento de pesos livres. Anote a carga que você usa e tente aumentar o peso ou fazer uma repetição a mais a cada semana. Isso força o seu corpo a continuar crescendo e se adaptando. Conclusão. A disciplina supera a motivação. O seu cérebro exige repetição contínua para transformar novos comportamentos em ações automáticas de baixo esforço. No começo, recusar doces ou ir treinar cansado exige um alto nível de decisão e gasta energia mental. Quando você repete essas ações todos os dias, o cérebro memoriza o padrão. O que era difícil se torna um hábito natural e mecânico. Você para de depender da vontade temporária e passa a agir por disciplina pura. A saúde do seu metabolismo não possui uma linha de chegada. Ela é um estado de funcionamento adequado, mantido por escolhas diárias consistentes. O seu corpo responde de forma direta à sua rotina. Se você voltar a comer açúcar e parar de se exercitar, a gordura na região abdominal e as inflamações retornarão. Manter o peso baixo e o corpo forte exige um trabalho contínuo. Frase de repetição. Eu não negocio com a minha biologia. A consistência é a única via para o resultado. Aplique estes princípios deste guia de forma rigorosa em 80% do seu tempo. Na prática, se você faz cerca de 30 refeições na semana, consuma os alimentos corretos em 24 delas e reserve as outras 6 para refeições livres planejadas. Monitore a saúde do seu corpo com números reais. Faça exames de sangue a cada 3 ou 6 meses para verificar a sua glicemia e a insulina em jejum. Use os resultados impressos no laudo laboratorial para saber se a sua rotina atual funciona ou se você precisa ajustar a alimentação e os treinos.